Bom, começamos nesse momento mais um ciclo de palestras do PPG-BMC Unirio, e com muito prazer nós recebemos a professora Maria Antonieta Ferrara e a professora Elba Pinto da Silva Bom, que vão compartilhar uma palestra, né, sobre o desenvolvimento do biofármaco antileucêmico asparaginase, né, de Saccharomyces cerevisiae, e da clonagem do gene ASP3 à formulação do medicamento, né? Esse é o título da palestra das professoras. Eu queria fazer, então, uma breve apresentação do currículo das duas professoras. A doutora Elba é graduada em Ciências Biológicas pela UERJ, mestrado em Bioquímica pela UFRJ, em Engenharia Bioquímica pela University of Manchester, no Institute of Science and Technology, tá? O doutorado em Engenharia Bioquímica lá na UMIS também, né? Fez um pós-doutorado no Departamento de Biologia do MIT, né? Professora titular do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ e chefia o Laboratório de Tecnologia Enzimática, né? Da mesma instituição, né? Tem uma atuação grande nas áreas de microbiologia aplicadas, biocatálise, com ênfase na produção e uso de enzimas industriais e especiais no processamento de biomassa por rotas biotecnológicas. Tá? E, brevemente, também, uma apresentação sucinta do currículo da professora Maria Antonieta Ferrara. Possui graduação em Química, do Instituto de Química da UFRJ, mestrado e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química também, na UFRJ. É pesquisadora, né, do Instituto de Tecnologia em Fármacos de Farmanguinhos, da Fiocruz, e tem experiência de processos microbianos e enzimáticos, atuando nos temas de produção de enzimas, produção de metabólitos microbianos bioativos e produção de proteínas heterólogas, né? Enfim, esse é um breve currículo das duas professoras, desde já, em nome dos seminários, da comissão dos seminários e do programa inteiro, nós agradecemos a ilustre presença das duas pesquisadoras, mas eu queria também abrir a palavra, antes de passar a palavra para vocês, para a professora Carmen, que vai fazer, embora tenha feito uma introdução mais técnica, agora uma introdução, vamos dizer assim, mais afetiva, como a mesma definiu. Então, com a palavra, a professora Carmen. Isso aí é uma história muito longa, com as duas. Eu conheci a Elba primeiro, quando eu era bolsista de iniciação científica do professor João Constânio Perrone, e era Nacional de Tecnologia, e Elba era mestranda do professor Perrone. Durante todo esse tempo, eu acompanhei a carreira brilhante da Elba, que foi sucessora do professor Perrone. Quando ele faleceu, ela pegou a linha de pesquisa dele, principalmente naquela época com imobilização de enzimas em suportes sólidos, reatores enzimáticos. Isso foi evoluindo para a biologia. Elba fez um belíssimo concurso para titular no Instituto de Química, naquela época que o concurso para titular era um negócio público e que podia ter candidatos externos, etc. Eu estava lá presente, assistindo. Foi uma história de vida muito rica e muito interessante, que muito colaborou para o desenvolvimento científico do país com relação à tecnologia enzimática. A Antonieta, eu conheci um pouco mais, a Antonieta é a caçula do trio, então eu era mestranda, a Antonieta entrou no Instituto Nacional de Tecnologia como estagiária, com bolsa E aí, desde então, isso aí era a década de 70, eu acho que nem Pablo era nascido, né? Então, é uma Antonieta... Não. A Antonieta foi para Farmanguinhos e sempre colaborou com o Elba, então é uma associação astrofícola que deu esse belíssimo trabalho da frase, que elas vão contar toda essa história. Então, são duas pesquisadoras muito importantes que eu tenho, assim, a honra de poder ser amiga da Elba, uma amiga irmã, da Antonieta, uma amiga, não irmã, porque a gente não convive nem tanto mais, né, Antonieta?
mas muito querida também. Então, as duas são grandes pesquisadoras que vocês merecem ouvir no momento. Elba, pode... Posso? Bem, olha, eu, em primeiro lugar, eu agradeço as palavras da Carmen, agradeço a introdução do Pablo e gostaria de dizer que tudo que a gente faz em conjunto. A gente não faz nada sozinho, e esse, o sentimento de espírito de corpo em pesquisa é o que faz a pesquisa andar, porque nessa área realmente... Então, eu gostaria de dividir com todos os meus colegas nesse projeto, em outros projetos, colegas, alunos, etc., tudo que foi feito, né? Você está ali mais ou menos como no papel de organizar, de estruturar, às vezes de dar alguns direcionamentos, mas é tudo dividido e o mérito é de todos. Então, eu agradeço muito o convite para participar desse seminário. Eu adoro o nome desse programa, Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular. Nada é mais adequado para isso, neste momento em que a gente precisa da biologia molecular e celular mais do que nunca, por causa das vacinas, né? Então, a Carmen disse que o programa tem 10 anos, eu queria saber quantos alunos já passaram por esse programa. Mais ou menos, uns 50 alunos. Então, vocês já multiplicaram isso por 50, quer dizer, 50 pesquisadores com esta formação numa área fundamental para o país, gente. Isso é muito importante. Isso, assim, coloca assim, um valor no trabalho de vocês enorme. E a gente sabe que esses laboratórios são mantidos a muito custo. A muito custo. Em qualquer lugar do Brasil, com raríssimas exceções, o nosso trabalho é também um trabalho de garimpar recursos financeiros para manter os grupos, etc. Bom, agora falando... Bom, dito isso, eu gostaria que os alunos prestassem muita atenção na joia rara que vocês têm em mão, que é esse programa. Lutem por ele, respeitem os seus professores e ajudem os professores, porque às vezes não é fácil, né? Então, estão todos aqui no seminário, agradeço a participação dos alunos e agradeço mais uma vez a Carmen Lúcia, ao Pablo, ao Bruno, a Laurisa e o Luiz Felipe, que são os organizadores desse seminário. Às vezes as coisas não dão exatamente como a gente queria, nesses tempos de pandemia, também na informática, porque isso que aconteceu aqui com a gente foi um negócio muito esquisito, né? Mas a gente supera e recomeça de novo, e é esse o mérito dos professores, a gente sempre começa. Então, meus queridos, um grande beijo. Bem, então, para falar especificamente aí sobre esse assunto, né, do desenvolvimento de um biofármaco, eu vou dar um pouquinho do histórico, muito rapidamente, do histórico desse projeto. É um projeto que tem mais de 20 anos. E ele começou quando eu fui fazer o meu pós-doutorado no MIT. Eu fui para lá, não estava pensando em produzir um biofármaco, não. Eu estava pensando em provar que a regulação por porque todo mundo fala em regulação por carbono, né? Eu queria provar que a regulação por nitrogênio, ela alterava, ela regulava os genes que expressariam uma enzima externa. Porque até então, esses mecanismos conhecidos de regulação por nitrogênio, do GLIN3 tem duas moléculas principais que regulam a expressão genética através do circuito do nitrogênio, eles só eram válidos para glutamina sintetase, para asparaginase, para moléculas internas, né? Então, eu queria provar que enzimas que são excretadas, como a asparaginase, elas também seriam reguladas via metabolismo do nitrogênio. Eu fui para lá, ninguém acreditava que isso seria possível, mas eles me deram, assim, as grandes instituições, eles têm como apostar em ideias nas quais eles não acreditam. E eu saí de lá provando que uma enzima que é excretada, que não é uma enzima metabólica, ela é regulada via circuito do nitrogênio. Então, nós temos várias publicações, aí depois nós provamos que esse mesmo sistema de regulação regula não apenas enzimas externas do metabolismo do nitrogênio, mas também a invertase, que é uma enzima
então, relacionado ao metabolismo do carbono. Então, o metabolismo é todo integrado, e a célula, através dessa integração, ela trabalha no sentido da economicidade, que é o que a gente precisa fazer, né? Então, esse projeto, ele tem mais de 20 anos, ele nós já rendeu 12 de alunos de mestrado e doutorado, junto com a Maria Antonieta, e nós temos, então, inúmeras publicações, mais de 12 publicações em periódicos conhecidos, e depois a Antonieta, na apresentação dela, vai falar na parte de patentes. Então, essa nossa apresentação vai ser dividida eu vou fazer uma pequena introdução na parte de biofármacos, e depois a Antonieta vai falar no desenvolvimento da asparaginase enquanto biofármaco, tá? Gostaria também de ressaltar, gente, que não existe aquela divisão entre pesquisa pura e pesquisa aplicada. Existe a pesquisa bem feita, e quando a pesquisa que desvenda mecanismos básicos, ela é bem feita, ela dá origem a uma tecnologia bem estruturada. Então, esse link também é muito importante. E aí eu gostaria, então, de começar a minha apresentação com os slides iniciais, que a gente vai falar, então, da importância do desenvolvimento da biotecnologia aplicada a fármacos. Eu gostaria que vocês vissem tudo isso em um contexto da importância que tem atualmente as vacinas para o Covid. Com vírus atenuados, vacinas de RNA usando lipossomas como carreadores e vacinas de RNA levando partículas virais como carreadores. Agora, vocês vejam como, nesse período de 2000 para cá, né, esse assunto evoluiu. Se o Brasil tivesse vários programas de biologia molecular e celular, etc., nós teríamos, talvez, muitas opções, muitos laboratórios com chance de desenvolver agora todos os biofármacos que nós precisamos. Mas, então, existem alguns marcos do desenvolvimento da biotecnologia aplicada a fármacos. Então, nós temos, e também a evolução da microbiologia de uma maneira geral, a microbiologia aplicada. Nós tivemos a produção de cerveja, vinho, vinagres e queijos, aqui nessa faixa de tempo, de 8.000 a.C. a 1.600. Depois nós tivemos aqui, em meados do século XVII, o Leeuwenhoek, ele aperfeiçoou o microscópio, então ele viu que os seres vivos são formados por células. Depois, aqui nessa janela, nós tivemos o Louis Pasteur, que identificou as leveduras viáveis e não viáveis, capazes de transformar açúcar em etanol e CO2, foi um marco enorme. Depois nós temos aqui, começando em 1900, nós tivemos a descoberta da penicilina, por Alexander Fleming, isso aqui foi na Primeira Guerra Mundial, isso aqui foi um marco. Eu tive a oportunidade de ver a patente da penicilina numa instituição americana, num laboratório nacional americano. Essa patente foi comprada por uma empresa a um preço a menos do que nada, eu não sei se foram $2 ou $6, foi uma coisa impressionante. E depois nós vamos para os antibióticos, né? A produção de antibióticos, ainda sem utilizar as ferramentas da biologia molecular, agora está diferente, ali até 1950, e depois nós tivemos, em 1975, a grande revolução, que foi a tecnologia do DNA recombinante. E, a partir daí, você começou a produzir antitumorais, antivirais, inibidores enzimáticos, imunossupressores, usando micro-organismos modificados geneticamente ou não. E, a partir de 1982 em diante, nós temos os biofármacos. Assim, em 82, nós tivemos, então, a insulina recombinante. Então, vocês deem uma olhada nessa linha do tempo e aonde é que a gente chegou agora? Nós chegamos em vacinas absolutamente necessárias até para a sobrevivência da espécie, né? Capazes de neutralizar vírus
um vírus específico, que é o Covid-SARS-CoV, que ele é capaz de produzir uma doença letal. Sem essas vacinas, não sei o que nós seríamos. Então, foi graças a essa evolução toda do conhecimento que nós temos agora condições de combater essa epidemia, né? Então, o que vocês fazem é exatamente o coração até da sobrevivência da espécie humana, porque sem as vacinas, onde é que nós iríamos parar? Levando em consideração, gente, que existe aí um mundo de vírus silvestres esperando uma segunda oportunidade. Agora, eles estão fazendo isso de maldade? Não, é porque o ser humano invade o ambiente silvestre. E eles, esses seres que antes viviam isolados, eles têm os seus vírus, eles carregam os seus vírus, que podem ser patogênicos para os seres humanos. Então, isso vai voltar a acontecer se não houver um redirecionamento muito grande na forma como os seres humanos tratam o meio ambiente, no sentido de respeitar o meio ambiente e todos os seres vivos que lá vivem. Respeitar, deixar. Né? Então, agora, na segunda tela, então, nós temos uma definição para biofármacos. Né? São fármacos de natureza inerentemente biológica e manufaturados usando biotecnologia. Qual é a definição de biotecnologia? Varia muito. Né? Mas, para um processo ser biotecnológico, ou você tem que ter o envolvimento de um micro-organismo, ou de partes dele, ou de biocatalisadores no processo. E, de acordo com a Anvisa, tem também uma definição para biomedicamentos. Medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal ou medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos. Eu não posso falar uma coisa para vocês? Eu não gosto nem de uma nem de outra. Porque eu acho que isso precisa ser atualizado. Porque atualmente vai ser biologia molecular para o desenvolvimento de fármacos. Você já tem até genes sintéticos, você pode sintetizar um gene, né? Então, realmente, eu acho que a coisa... Isso tudo precisa ser revisto à luz do que anda acontecendo atualmente com a humanidade, tá? E nós temos agora aqui nessa outra transparência. Então, esse aqui é um conceito também que já está ultrapassado, mas é o que existe na literatura. Primeira geração, insulina, hormônios do crescimento. Segunda geração, anticorpos monoclonais. Aqui você já tem muita biologia molecular. Se bem que a insulina atualmente também é obtida por procedimentos de biologia molecular, assim como hormônios do crescimento também. Aí depois, biosimilares, cópia de biofármacos aprovados por uma agência regulatória que segue as regras da OMS. Protocolos de estudos clínicos executados e aprovados. Isso aqui é o caso das enzimas, né? Das enzimas, não, das vacinas. E biológicos não novos, em geral, não passaram por estudos de compatibilidade, etc. Eu tenho a impressão, gente, que depois dessa surra do Covid, isso tudo vai ser reformulado. Acredito que sim. Porque tudo, praticamente, absolutamente tudo, a não ser o que é extraído, atualmente é obtido por técnicas de biologia molecular. E, finalmente, nesse último slide, nós temos aqui exemplos de biofármacos. Isso aqui também não está completo, por quê? Porque aqui está faltando o quê? As vacinas. As vacinas que até bem pouco tempo eram obtidas a partir de bactérias e vírus atenuados, e agora por técnicas de biologia molecular, usando fragmentos de RNA. E esses fragmentos são obtidos como? A produção de uma quantidade enorme desses fragmentos. Eu realmente tinha curiosidade de conhecer esses procedimentos, mas isso aí agora tudo é obviamente, objeto de patentes, que o governo está querendo derrubar, eu acho certíssimo que deve, mas deve ser uma tecnologia para você fazer isso extremamente cara, extremamente precisa, né? Mas o fato é que deu certo. Então, nós temos várias doenças cujo tratamento você tem, então, biofármacos. Diabetes, leucemia, infarto, deficiência no crescimento, anemia, enfim, carcinoma renal, reparo ósseo, hemofilia, infertilidade feminina, hemofilia, câncer de mama, leucemia, asma. E aqui nós temos, então, os biofármacos.
E quando você fala em biofármaco, ele já está disponível, ele já é produzido industrialmente. E o primeiro o primeiro biofármaco aprovado foi em 82, que foi a insulina recombinante. E agora, então, até 2003, esse quadro vai até 2003, mas isso aí, se você fizer uma atualização para 2021, lá no finzinho, o que você vai ter? As vacinas de RNA, né? Então, dando essa visão geral, tanto do projeto Asparaginase, quanto da importância dos biofármacos, o que são os biofármacos? Eles são os medicamentos mais caros e valorizados da atualidade. Então, muito da receita da indústria farmacêutica vem da produção dos biofármacos, que é uma área que precisa evoluir aqui no Brasil, pode ser que agora comece, tá bom? Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Maria Antonieta, por quê? Porque, em realidade, toda a parte científica de estudo de regulação gênica, expressão da asparaginase, bababá, isso foi feito muito ligado ao estudo da regulação do metabolismo por nitrogênio. Mas esse projeto chegou a um ponto que ele precisava ter uma feição, além de científica, porque precisa continuar a parte científica, também tecnológica. Então, uma outra fase no projeto começou quando a Antonieta, na tese de doutorado dela, clonou o gene ASP3, que é responsável pela asparaginase, e expressou em píquia. E, a partir dali, teve um desenvolvimento que possibilitou o projeto evoluir da forma como ela vai apresentar. Tá bom? Obrigada pela apresentação, pela atenção de todos, pessoal. Antonieta. Antonieta está sem áudio. Tem que liberar o áudio, Maria Antonieta. Ih, meu Deus. E agora? Embaixo à esquerda, você tem 3 botões grandes. Ok. Né? Ativei? Ativou. Beleza, ótimo. Obrigada pela ajuda. Então, eu queria, em primeiro lugar, então, agradecer o convite, é uma satisfação muito grande apresentar esse trabalho. Então, agradecer a Carmen e a todos os membros da comissão organizadora de seminários do programa de pós-graduação da Unirio, por essa oportunidade. Né? Então, dando continuidade, né, nós vamos falar sobre a enzima asparaginase. É uma enzima que é usada no tratamento de LLA, leucemia linfoblástica aguda, principalmente, né, nesse tipo de leucemia, mas também melanossarcoma, linfoma não Hodgkin. São os principais usos com o medicamento. Né? E qual é o mecanismo de ação? Né? Algumas células tumorais, elas são deficientes na enzima asparagina sintetase. Então, essas células não são capazes de sintetizar asparagina, que passa a ser, então, um aminoácido essencial para essas células. Então, a asparaginase age retirando toda a asparagina disponível no plasma sanguíneo, causando, então, uma morte seletiva dessas células tumorais. Então, é um tratamento bem interessante que, teoricamente, não teria efeitos secundários, por ser um tratamento bastante específico, né? A gente vai ver logo no próximo slide que não é bem assim, né? Então, aqui é a reação, né? A asparaginase transforma a asparagina em ácido aspartico e amônio. E qual a situação desse medicamento? Ele é usado para tratamento de leucemia, que é o tipo de câncer mais frequente na infância, é usado desde o início da década de 80, o final da década de 70, um fármaco já muito tradicional, né? E é um medicamento de escolha até hoje, é o medicamento principal para tratamento dessa doença. Ele é muito efetivo,
Hoje em dia, o índice de cura está na faixa de 90%, ou acima de 90%, o sucesso, né, do tratamento de leucemia com asparaginase. Bom, o medicamento que está no mercado até hoje é a asparaginase de origem bacteriana. A principal bactéria é a Escherichia coli. A asparaginase de Erwinia é utilizada de forma alternativa para os pacientes que desenvolveram algum tipo de rejeição à asparaginase de E. coli. E essas duas enzimas, elas causam severos efeitos colaterais, né, pancreatite, etc., e o principal, provoca uma resposta imunológica muito forte. Então, o tratamento tem que ser feito no hospital, com acompanhamento médico rigoroso, né? Então, tem, além do custo do medicamento, tem um custo também com o hospital, né? E na década de 90, acredito eu, foi aprovado para uso a asparaginase de E. coli pegilada, né, que é a ligação com moléculas de polietileno glicol, que tem o objetivo de aumentar a meia-vida da enzima e também de reduzir a resposta imunológica. Bom, nesse quadro, eu apresento um estudo de 2013, mas é difícil encontrar esse tipo de estudo na literatura, né? Inclusive com cursos. Então, esses cursos foram calculados para a Europa, para a Bélgica especificamente, e isso varia conforme o país, né? Mas aqui a gente mostra, então, que a asparaginase de Escherichia coli livre, né, a não pegilada, é o medicamento de primeira escolha. 40% dos pacientes desenvolvem resposta imunológica, efeitos colaterais, meia-vida 30 horas, enfim. Quando a gente vai para a asparaginase de Erwinia, que é essa última coluna, que seria a segunda escolha, é um medicamento que também provoca resposta imunológica, efeitos colaterais, e a meia-vida dela é muito menor, né? Apenas 14 horas, e o custo do tratamento é mais de 10 vezes o que das asparaginase de E. coli. Bom, e aqui, então, nessa coluna do meio, as características da asparaginase de E. coli pegilada, que é o medicamento Oncaspar, já é primeira escolha em alguns países, como os Estados Unidos, alguns países da Europa também. Então, também causa uma resposta imunológica, mas em apenas 10% dos pacientes, né, efeitos colaterais também. A meia-vida é muito maior, e a meia-vida maior significa o quê? As doses, elas podem ser espaçadas. Então, enquanto um paciente que é tratado com asparaginase não livre, né, não formulada, ele tem que ficar internado durante 15 dias no hospital. Um paciente que recebe a enzima pegilada, ele fica apenas meio período no hospital e só vai uma vez por semana, porque as doses podem ser, então, muito mais espaçadas. E o custo médio, né, nessa última linha, ele compara o custo médio dos tratamentos, né, na penúltima linha, com um único produto, contando não só o custo do medicamento, como também o custo hospitalar, da asparaginase pegilada com asparaginase sem ser formulada, é muito semelhante, da enzima de Erwinia é muito mais alto, e como se o paciente desenvolve uma rejeição à enzima de E. coli, o tratamento, a asparaginase tem que ser substituída pela de Erwinia. Então, nessa última linha, a gente mostra que sai mais caro tratar com a asparaginase livre,
porque levando-se em conta que para 40% dos pacientes vai ter que trocar para a enzima de Ervínia. Isso varia conforme o país, conforme a raça do paciente, vai ter uma resposta imunológica diferente, né? Esse é um estudo específico para a Bélgica. Bom, e qual é a situação no Brasil, né? A asparaginase e a pegoasparaginase são produtos estratégicos para o SUS, né? Elegíveis para estabelecimento de PDP. PDP é aquele programa de parceria para o desenvolvimento produtivo, né? O medicamento utilizado tem sido a asparaginase não pegilada de E. coli. Então, até o final de 2012, se usava o Elspar, que é uma asparaginase de E. coli não pegilada. Esse medicamento saiu do mercado em 2012, o Brasil passou a importar a Genasa do Japão, e a produção também foi descontinuada. E a partir de 2017, o Brasil passou a importar uma asparaginase da China. Isso deu uma série de problemas, algumas instituições acharam que essa enzima não tinha qualidade suficiente, foi uma época bastante polêmica, e a partir de 2018, né, a compra que era feita pelo governo federal, né, passou a ser feito de forma mais de forma individual, né, pelos serviços do SUS em cada estado ou município, né? No momento, apenas a pegoasparaginase ou Oncaspar tem registro válido na Anvisa, né? Embora a asparaginase não pegilada seja utilizada também, mas com registro válido apenas o Oncaspar, que tem um custo muito mais alto, né? Então, é um medicamento importado, sem produção de biosimilares no país, com desabastecimento recorrente, desde que eu comecei a trabalhar com asparaginase, que foi em 2002, já são quase 20 anos, umas 4 ou 5 crises de desabastecimento, ou então de alta de preço, enfim, e a questão da dependência tecnológica para obtenção desse fármaco que salva a vida de crianças, né? Aqui eu apresento os dados de importação. Infelizmente, eu tentei atualizar, mas os dados não estão disponíveis mais de forma clara no site do Ministério de Indústria e Comércio Exterior. Eu não consegui, então eu tenho dados atualizados até julho de 2018, então dá para ver que o valor FOB médio por ano, de 2001 a 2012, era de $370 mil, e entre 2013 e 2017, esse valor multiplicou por 5. Tá? E o valor de dólares por grama de enzima, também dá para ver que de 2001 até 2018 sofreu um aumento de mais de 5, 6 vezes. Bom, esse é o quadro, então, um panorama geral das asparaginase, né, no mundo e particularmente no Brasil, né? Então, é um medicamento tradicional, mas que até o momento é o único e o mais importante para o tratamento de leucemia infantil, né? Bom, então, nós pensamos, né, dando continuidade àquele projeto que a Elba trabalhava na época, nós pensamos em estudar a asparaginase 2, Saccharomyces cerevisiae, como uma fonte, né, para
desenvolveu um medicamento para tratamento de leucemia. Bom, então, a asparaginase 2 de Saccharomyces cerevisiae, ela é codificada pelo gene ASP3, aqui tem um mapa dos oligonucleotídeos, do gene, né? A proteína tem 362 aminoácidos, 25 aminoácidos são da sequência sinal, então aqui essas bases em vermelho correspondem à sequência sinal. É uma enzima periplásmica que tem massa molecular, PI, pH ótimo, enfim, pelas características da enzima, pH ótimo, temperatura ótima e estabilidade, é uma enzima que potencialmente poderia ser utilizada para o tratamento de leucemia, só que os níveis de produção eram muito baixos. Então, nós pensamos em fazer a clonagem do gene ASP3 na levedura Pica pastores. Bom, e por que Pica pastores? Pica pastores é uma levedura também, né? É considerada como segura. Ela é capaz de fazer integração estável em múltiplas cópias, o que significa maiores níveis de expressão dos genes de interesse. A indução é altamente controlada, de forma que você produz a molécula de interesse, você consegue controlar as condições de cultivo do micro-organismo para produzir a molécula de interesse numa determinada fase do crescimento celular, né? Essa levedura também permite a obtenção de elevadas densidades celulares, mais do que 100 gramas por litro de biomassa celular. Isso significa altos rendimentos de processo. Uma levedura capaz de secretar a proteína de interesse, né? Então, tem dados na literatura de secreção de mais de 1 grama por litro da proteína de interesse. Tem um padrão de glicosilação semelhante ao de mamíferos. Então, nesse slide aqui, vocês podem ver que aqui a glicosilação de mamíferos, essa aqui à direita é de Saccharomyces cerevisiae, que é bem diferente, e aqui embaixo, então, uma glicosilação típica de Pica pastores, que é bastante semelhante à de mamíferos, e isso pode significar uma resposta imune muito menor do que se for utilizado uma proteína produzida por Saccharomyces cerevisiae, porque a glicosilação é um fator de causar, né, resposta imunológica. Bom, e a literatura mostra, né, centenas de trabalhos de pesquisa básica de produção de proteínas ou industriais ou para uso na área de saúde, e aqui essas 3 que eu cito aqui, essas 6 que eu cito, né, insulina, albumina, sérica humana, enfim, essas todas já estão em nível ou industrial ou chegando já à produção industrial, né? Então, são proteínas de utilização na área de saúde, produzidas por Pica pastores, através da expressão heteróloga em Pica pastores. Bom. Então, especificamente, né, nesse nosso projeto, né, que a gente foi uma parceria entre Farmanguinhos, Fiocruz e o Laboratório de Tecnologia Enzimática do Instituto de Química da UFRJ. Esse laboratório da UFRJ é coordenado pela professora Elba Bon, que está aqui participando desse seminário, né? Então, nós desenvolvemos esse projeto desde 2002. Bom, então, quanto à clonagem e expressão do gene ASP3 em Píquia, né? Aqui é apresentada a sequência completa de aminoácidos da asparaginase 2 de Saccharomyces cerevisiae,
Em vermelho, a sequência sinal, são 362 aminoácidos, e nós selecionamos para clonagem, do aminoácido 33 ao 362. Então, a nossa proteína recombinante, ela tem 330 aminoácidos. Então, são esses em preto que estão marcados em negrito, tá? Usamos, então, o vetor de expressão em PIC, é PPIC9, aqui o mapa do vetor, né? É um vetor que utiliza o promotor AOX1, então a produção da proteína de interesse, ela é induzida por metanol, né? E esse vetor, entre outras características, ele tem o fator de secreção alfa de Saccharomyces cerevisiae, por isso que nós retiramos a sequência sinal e mais alguns aminoácidos. E clonamos, então, nessa Pichia pastoris GS115, que é uma linhagem bastante comum de Pichia, utilizada em biologia molecular. Bom, a nossa proteína recombinante, então, que nós chamamos aqui de ASP, ela tem 330 aminoácidos, e apesar do sinal de secreção, né, ela é periplásmica, então ela fica no interior da parede celular da levedura. Bom, nesse gráfico, então, a gente pode ver, né, podemos ver que a produção de enzimas na linhagem de Saccharomyces cerevisiae nativa era de 115 unidades por grama. Quando nós clonamos em Pichia pastoris, nós conseguimos 800 unidades por grama, então foi um aumento de 7 vezes, né, na atividade específica. Essa parte toda de biologia molecular foi feita em colaboração com a Universidade de Brasília, com o professor Fernando Araripe Torres, que vocês provavelmente conhecem. Bom, a partir disso, né, da obtenção de uma linhagem selecionada, né, capaz de produzir com elevada atividade específica, nós passamos, então, para cultivar em bioreator de 2 litros, aí foi uma colaboração com o professor Ney Pereira Júnior, da Escola de Química da UFRJ. Então, aqui uma fotografia do cultivo, aqui já estávamos em 100 gramas por litro de célula, né, que é um cultivo realmente bem denso. E aqui mostra, então, um gráfico do cultivo, o consumo de glicerol, que é a fonte de carbono utilizada no início do cultivo, o crescimento celular, atingimos pouca coisa a mais do que 100 gramas por litro. Aqui em lilás, a parte já de indução do cultivo com metanol, né, a concentração de metanol, e aqui em azul, então, mostrando a produção da enzima, quando nós colocamos metanol no meio de cultura, a célula passa, então, a produzir a proteína de interesse. Bom, então, aqui nesse gráfico, comparando, em verde, nós temos a produção no eixo Y, nós temos a produtividade volumétrica, né? Unidades por litro, unidades enzimáticas por litro do bioreator e por hora. Então, aqui em verde, frascos agitados, com a linhagem nativa de Saccharomyces cerevisiae. A segunda coluna é Pichia pastoris em frascos agitados, e as duas últimas é Pichia pastoris em bioreator, a última coluna, então, após a otimização do processo bioreator com alta densidade celular. Então, nós atingimos mais de 1.000, né, unidades por litro hora, que é um valor bastante interessante quando a gente pensa numa produção industrial de um biofármaco.
Então, aqui a concentração de enzimas, chegamos a 85 mil unidades por litro, a produtividade que eu já falei, e essa concentração de biomassa. Esses dados, eles estão publicados nesse trabalho, né, de 2006, que são todas as fases, né, bem detalhadas, para quem tiver interesse em ler o trabalho e ter acesso a meio de cultura, a todos os dados, porque se eu for dar os detalhes, eu achei interessante apresentar o projeto todo, então eu não vou me deter muito nos detalhes de cada etapa. Isso pode, quem tiver interesse, pode ver depois, consultando os artigos publicados, né? Bom, e também gerou um pedido de patente, né, do processo para a produção de uma enzima antileucêmica, a partir da clonagem do gene sp3 em uma levedura metilotrófica. Essa patente, o pedido foi depositado em 2004 e, infelizmente, o INPI não deu uma resposta, começou a analisar o pedido no final do ano passado. Então, realmente é uma demora muito grande, mas, enfim, o pedido, esse trabalho gerou um pedido de patente que a gente espera que até o fim desse ano esteja aprovado, né? Bom, então, a segunda etapa do projeto, como eu falei para vocês, a enzima ela estava localizada no periplasma da célula, então, tinha que se fazer o rompimento da célula para se ter acesso à enzima, né? Bom, então nós testamos vários métodos, congelamento, descongelamento, extração com solventes, o que deu um melhor resultado, né, um resultado excelente, foi usar H11,5, né, com alta concentração, concentração de fosfato 0,5 molar, quer dizer, uma concentração que causa um choque osmótico na célula e abre a parede celular, né? E na presença de cisteína 10 milimolar. Então, nesse gráfico aqui, é possível ver que somente essas três condições juntas, isso é, o pH 11 altamente alcalino, com alta concentração de fosfato em presença de cisteína, com essa condição, nós conseguimos 100% de recuperação da atividade enzimática. As outras condições todas testadas, que foram pH mais baixo, concentração mais baixa de fosfato em ausência de cisteína, né, essas duas aqui de baixo, extração em ausência de cisteína, o rendimento, enfim, foi bem abaixo. Então, essa condição foi realmente uma condição excelente, né? E o mais interessante é que esse extrato bruto, ele é estável em congelador por mais de 10 meses. Né? Então, nessa foto, nós mostramos aqui nessa foto à esquerda, a célula tratada com essa condição, então ela está inteira e apenas com a parede celular alterada. E aqui, para comparar, uma célula não tratada. E isso significa o quê? Né? Significa que nós podemos separar a enzima através de uma simples centrifugação a 3000 G, que qualquer centrífuga simples de laboratório permite essa separação. Então, é um processo biologicamente compatível, porque ele usa fosfato, cisteína, e a separação é muito fácil com uma centrifugação simples. E esse trabalho também está publicado, é um trabalho de 2010, está disponível para quem tiver interesse de olhar os detalhes. Bom,
A partir disso, em colaboração com o Laboratório de Toxinologia do IOC, da Fiocruz, que é liderado pelo professor Jonas Perales, esse foi trabalho de mestrado da Luciana Girão, foi feita, então, a purificação dessa enzima. Aqui, então, nós apresentamos a purificação em escala analítica, com uma etapa de ultrafiltração em membrana de 50 kDa, uma etapa de exclusão molecular, cromatográfica e outra de cromatografia de troca iônica, aqui mostrando os resultados da exclusão molecular. Esse pico aqui foi o que tinha atividade enzimática, e aqui a cromatografia de troca iônica. Nós conseguimos homogeneidade proteica, que é essa última coluna aqui do gel, está praticamente pura a enzima, com recuperação de atividade maior do que 50%, e uma atividade específica de 204 unidades por miligrama, que é praticamente igual à do medicamento Euspar, né? E essa recuperação de atividade enzimática, ela é excelente, porque todas essas etapas, né, vocês sabem que as enzimas são moléculas lábeis, né, elas são muito sensíveis à variação de pH, de temperatura, concentração de íons, e então conseguir em torno de 50% de recuperação é um rendimento considerado altíssimo. Prosseguindo, então, essa cromatografia de exclusão molecular, ela não é escalonável. Então, como nós tínhamos interesse, os resultados até então eram muito interessantes, houve necessidade de desenvolver um processo de purificação escalonável, né? Então, com 2 etapas cromatográficas, interação hidrofóbica e troca iônica, foi possível obter, então, um pico, né, uma enzima que praticamente pura também, essa última coluna aqui do gel. A recuperação da atividade foi de 66%, e atividade específica maior do que a do medicamento Euspar. Então, esse resultado foi realmente muito importante. Esse dado específico desse processo de purificação escalonável, ele não foi publicado ainda. O anterior, sim. Esse ainda não. Bom, e nós fizemos uma conta, então, com os rendimentos que nós temos de produção em fermentador de 2 litros, mais o rendimento de extração, que é praticamente 100%, e mais o rendimento de purificação, o volume de fermentação para atendimento à demanda do Brasil é 4.000 litros por ano. Isso, em termos de fermentação, é completamente factível, né? É possível fazer com 2 ou 3 bateladas, se consegue produzir medicamento para utilização o ano inteiro. Bom, aqui eu apresento alguns dados, né, de caracterização dessa molécula. Então, o monômero, ele é uma enzima glicosilada, né, por ser uma enzima excretada por Pichia pastoris, as leveduras são capazes de fazer glicosilação. Então, essa enzima, ela é periplasmática, então ela é glicosilada. A diferença entre os monômeros tem a ver com o grau de glicosilação, né? A molécula de proteína é idêntica. Aqui a massa molecular da proteína nativa, né? Que é uma proteína, então, que ela deve ser um tetrâmero, isso ainda não está completamente caracterizado. Bom, o PI, glicosilação presente, fosforilação ausente, a estrutura já foi caracterizada, predominância de alfa-hélice,
com contribuição de folha aberta. Estabilidade, ela é estável até 55 graus Celsius, e entre pH 6 e 9, o pH ótimo é 7,2, a temperatura ótima 46 graus, a 37 graus. Ela mantém 92% da atividade ótima, então é uma enzima que pode ser utilizada, ela é estável em condições fisiológicas. E um dado bem interessante dessa enzima de Saccharomyces cerevisiae a atividade glutaminásica dela é muito baixa, né? E qual a importância da atividade glutaminásica? Bom, a glutamina, ela tem uma semelhança grande com a asparagina. Então, a asparaginase bacteriana, ela é ativa também contra é ativa sobre a glutamina. E isso causa muitos problemas colaterais para o paciente de leucemia. Então, o fato da nossa enzima ter uma baixa atividade glutaminásica, isso é um dado bastante interessante e é uma característica da asparaginase 2, da Saccharomyces cerevisiae, que se manteve, então, após a clonagem e expressão em E. coli. Nesse gráfico, nós mostramos, então, a atividade antileucêmica in vitro da nossa asparaginase, né, contra as células de leucemia mieloide, células K562, então, mostrando que essa enzima apresenta atividade contra a célula, porque até então nós medíamos a atividade asparaginásica em laboratório, medimos a hidrólise da asparagina, um teste simples feito em laboratório. Esse ensaio não, já é um teste com célula leucêmica. Bom, os dados da purificação em escala analítica, de caracterização e dessa atividade antileucêmica contra as células K562, ele está publicado nesse trabalho de 2016, e foi um trabalho de doutorado da Luciana Girão, que é a primeira autora aqui desse trabalho. Aliás, nesse trabalho ela apresenta os dados da tese dela da dissertação de mestrado. Os de doutorado é o trabalho que eu vou apresentar a seguir. Bom, durante o doutorado, então, da Luciana Girão, né, no doutorado dela, ela focou, então, no desenvolvimento dos processos de purificação escalonável, uma caracterização mais detalhada da enzima, e no final do doutorado, ela foi para a Universidade de Lisboa, em Portugal, estudar um sistema de drug delivery, né, um sistema de entrega. E em que se baseia esse trabalho, né? Bom, então aqui nós temos uma figura de um lipossoma, né? Tradicional, no qual a molécula da asparaginase está no interior do lipossoma. Esse é um lipossoma pigilado, então, esses aqui na parte externa estão as moléculas de PEG. Bom, o que nós chamamos de aspenzymossoma, que é a nossa enzima formulada, a asparaginase, ela é ligada, então, ao terminal da molécula de PEG, que está ligado ao lipossoma, né? E por que isso é interessante? Porque isso mascara a molécula, né? O PEG, ele tem essa função, né? Ele é muito utilizado
para a formulação de biofármacos e de outros fármacos, exatamente pela capacidade que ele tem, além dele proteger a molécula, dele mascarar de forma que o sistema imune não reconheça aquela molécula como uma molécula estranha, né? E os lipossomas têm essa função também de esconder a molécula, no caso de um lipossoma tradicional, ou então, aqui nesse caso, ele simplesmente é um carreador, né, que ajuda a estabilizar a molécula quando no organismo onde essa molécula tem que ter ação, né? Então, esse processo, ele envolveu, né, a ligação covalente entre as paragenase e extremidades de moléculas de polietileno glicol funcionalizadas, né, expostas à superfície de lipossomos, né? Então, aqui a composição lipídica do lipossomo, esses, após se fazer a mistura adequada, se passa, então, num extrusor com poros, né, diâmetros de poros decrescente, de forma a formar os lipossomos, e então, depois de formado o lipossomo, que a enzima é ligada ao PEG, né? Então, tem uma etapa de ativação da enzima por tiolação, usando o reagente SATA, depois uma etapa de cromatografia, depois uma outra etapa de ativação da enzima ligada ao SATA, e essa enzima ativada, então, que vai reagir com o lipossoma para formar o nosso asp enzimossoma. Tem uma outra etapa de centrifugação, uma purificação por cromatografia de exclusão molecular. Então, nós obtivemos o nosso asp enzimossoma. Bom, então, aqui são apresentados os perfis antiproliferativos, né? Então, primeiro, contra as células K562, que são células de leucemia mieloide crônica. Então, o triângulo, que é esse mais alto, é o medicamento aginasa, que era o nosso padrão. O medicamento aginasa é uma asparaginase de Escherichia coli não pegilada. Bom, o quadrado é a nossa asparaginase sem formulação, e os círculos, o nosso asp enzimossoma. Bom, essas células de leucemia mieloide crônica, elas não são exatamente as células que são suscetíveis à asparaginase, né? Então, a nossa asparaginase, ela teve ação sobre essas células, mas foi inferior do que em relação ao medicamento. Quando nós comparamos já o perfil antiproliferativo contra as células Jurkat, que são células típicas de leucemia linfocítica aguda, em 48 horas a atividade esteve próxima, e em 72 horas foi praticamente igual ao do medicamento aginasa, né? Isso significa o quê? Que a nossa molécula, ela tem atividade contra a célula de leucemia típica, que é suscetível, né, ao tratamento por asparaginase, e tanto a formulada, quer dizer, a formulação não influenciou de forma negativa nessa atividade, né? E a atividade é comparável à do medicamento Euspar. Então, Euspar não, desculpe, o medicamento aginasa, que é aquele medicamento japonês, né? Fabricado no Japão. E aqui um gráfico mostrando, quer dizer, uma das grandes motivações para se fazer uma formulação de um biofármaco
tanto diminuir a resposta imunológica, mascarando a proteína, e também aumentar a meia-vida da proteína. Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra que com quase 40 dias, né, a nossa molécula ainda estava com mais de 80% da atividade inicial. Então, esse é um resultado bastante interessante. Bom. Então, o que nós mostramos, né? A conclusão desse trabalho de formulação, né? Uma ação antiproliferativa contra as células de leucemia, similar, formulada similar à da asparaginase livre, a ação contra as células Jurkat, similar à do medicamento agenase, elevada estabilidade a 4 graus Celsius, e essa é uma formulação inovadora, completamente inovadora, nunca testada. Ela já foi testada pelo pessoal de Portugal contra SOD, que Elba me ajuda a lembrar, SOD... Aí eu acho que está sem som, né? Não, eu liguei, é superóxido dismutase. Isso, superóxido dismutase. A equipe de Portugal vem trabalhando com a SOD já há alguns anos, e nós aplicamos essa tecnologia inovadora na nossa asparaginase, com resultados que realmente foram fantásticos, né? Então, nós também gerou um pedido de patente, né? Depositado em 2018, no INPI, e fizemos um depósito internacional também no ano seguinte, ainda em análise. Bom, e quais seriam as próximas etapas do desenvolvimento, né, desse projeto, né? Então, desenvolver as etapas de extração e purificação da enzima em escalas de 3 litros, né? Nós fizemos a etapa, o processo fermentativo, nós fizemos em bioreator de 2 litros. Tanto a extração quanto a purificação foram feitos em escala de laboratório, então eu teria que fazer ampliação de escala. Obtenção de lotes padronizados de asparaginase para ensaios de caracterização, né, terminar a caracterização da molécula, formulação, né, estudos de formulação em escala maior, estudos não clínicos. Concluir a caracterização estrutural, está faltando estudar pontes de sulfeto, níveis e estrutura de glicosilação e cristalografia. Otimizar o sistema de drug delivery para melhorar o rendimento, a recuperação da atividade enzimática durante o processo de formulação, né? Avaliação da atividade biológica, modelos in vitro e in vivo laboratoriais, né? Não fizemos ainda estudos in vivo, apenas em células. E validação dos processos de produção, extração e purificação em escala de 30 litros. Essas todas são etapas necessárias para se chegar a um fármaco, né? Bom, em paralelo, né, nós fizemos também a expressão do gene ASP3 em Escherichia coli. E por quê, né, que nós fizemos isso? Porque as bactérias, elas não realizam glicosilação. E nós queríamos comparar a nossa asparaginase produzida por levedura que é glicosilada com uma asparaginase idêntica, com a mesma sequência de aminoácidos, sem ser glicosilada. Então, foi possível, né, utilizando o vetor PET28A, com essa linhagem de Escherichia coli, obtivemos a mesma proteína, sem glicosilação, de forma intracelular e solúvel, e obtivemos 225,6 unidades por grama de célula. Se vocês lembram, a nativa de Saccharomyces era 100 unidades por grama, então nós estamos com valor aqui que é o dobro
atividade específica da célula nativa de Saccharomyces cerevisiae, né? A etapa de purificação chegou também a uma enzima relativamente pura, e essa enzima também apresenta baixa atividade glutaminásica. Bom, e aqui mostrando que, comparado com a atividade comercial, que essa curva aqui com triângulos, é o mesmo medicamento, a ginasa, a atividade, então, contra as células Jurkat é superior à do medicamento, a ginasa. Então, isso foi um resultado bastante interessante, foi a tese de doutorado do Wagner Lopes, isso rendeu, então, mais uma publicação e mais um depósito no INPI, então, de 2019. E aqui mostrando rapidamente, né, o que é uma cadeia de P&D, né, para vocês terem ideia, para desenvolvimento de um fármaco. Então, essa parte aqui em verde são normalmente as etapas desenvolvidas em laboratório, né, e o que nós fizemos até agora, né, chegamos aos testes in vitro, então, desde a clonagem e expressão, depósito da linhagem microbiana numa instituição fiel depositária. Sem isso, você não consegue fazer um pedido de patente, isso aqui, e não se consegue desenvolver um processo de produção de biofármaco se você não tiver a tua linhagem depositada numa instituição adequada, né? A parte de tecnologia em prospecção, que é toda a etapa de bioprocesso que nós já desenvolvemos, né? A extração, caracterização, purificação, sistema de drug delivery, testes in vitro. E a partir daí, então, entra a parte de aumento de escala, prova de conceito laboratorial, e aí já tem estudos de imunogenicidade, farmacologia em vivo, depois desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento de metodologia analítica, toxicologia preliminar, produção de lote piloto para a realização dos testes não clínicos, né? Toda a gama de testes não clínicos, para depois, então, partir para esses aqui em vermelho, que é a parte de estudos clínicos, fase 1, 2, 3 e 4. Então, para chegar num fármaco aprovado para uso, né, como medicamento, tem toda essa sequência de etapas a serem percorridas, né? E tudo tem que ser muito bem documentado, desde a parte inicial, porque a Anvisa exige que tudo esteja seguindo o procedimento de acordo com normas, não só da Anvisa, mas normas internacionais, porque a Anvisa segue a mesma regulamentação da agência americana, das principais agências do mundo, né, que são a americana e as europeias. Bom, então, o que nós, né, pretendemos ao final, né, desse projeto? Desenvolvimento de tecnologia de produção de medicamento, que está na lista dos medicamentos essenciais, internalizar a produção, independência, né, no suprimento do medicamento no mercado interno, atender a demanda no país, redução do custo do medicamento, possibilidade de exportação de um produto de alto valor, desenvolvimento de tecnologia do drug delivery e aumento da competência do país na produção e formulação de biofármacos, né? E o nosso fármaco, qual é o diferencial, né? É um biofármaco inovador, em comparação com as paraginase bacteriana, e o sistema de drug delivery também é inovador. Bom, nesse quadro estão listadas as pessoas, né, os pesquisadores que trabalharam nesse projeto desde o início, né? Então, a equipe de Farmanguinhos, incluindo alunos de mestrado, alunos de iniciação científica,
de outras unidades da Fiocruz, do IOC de Biomanguinhos, incluindo estagiários também, da UFRJ, então, a professora Elba, o professor Ney, da Escola de Química, alunos, bolsistas, de outras instituições, né? O Fernando Torres, da UNB, uma equipe do Butantan, que fez ensaios para a gente, preliminares de imunogenicidade, a equipe da Universidade de Lisboa, né? Liderada pela professora Maria Luísa Corvo, que, então, trabalhou na etapa de formulação, né? Esse trabalho, desde o início, né, ele recebeu diversos prêmios, né? Melhor trabalho de categoria de mestrado da Luciana. A Luciana conseguiu 3 prêmios nesse projeto, né? A dissertação de mestrado, a tese de doutorado e o prêmio Otávio Frias de Oliveira, né, que eu vou apresentar, porque foi um prêmio muito importante, né? Então, nós conseguimos esse prêmio em 2019, um prêmio, né, na modalidade de inovação tecnológica em oncologia, foi um prêmio capitaneado, né, pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, então nos deu uma satisfação muito grande, né, receber esse prêmio. Eu fui representando a equipe toda, e esse prêmio foi... o tema era exatamente a formulação das paraginases, trabalho desenvolvido em colaboração com a Universidade de Lisboa. Bom, o suporte financeiro, então, de CNPq, de FAPERJ, de programas PIBIT e PIBIC da Fiocruz, da UFRJ, os laboratórios da professora Elba, do professor Perales, de Famanguinhos, da Universidade de Lisboa. Então, enfim, quase 20 anos para se chegar no estágio que nós chegamos, só com a colaboração de pesquisadores de tantas áreas diferentes, né? Tantas instituições, e com esses financiamentos todos que conseguimos. Então, gostaria de agradecer novamente o convite e estou à disposição para perguntas, comentários, enfim. Bom, queria agradecer às professoras Elba, professora Antonieta, pela palestra maravilhosa, a introdução e a complementação desse trabalho lindo de pesquisa. Os alunos tiveram a oportunidade, quem assistir esse vídeo depois no YouTube, vai ter a oportunidade de ter uma aula de biotecnologia farmacêutica em poucos minutos, uma excelente qualidade, né? Tanto dos aspectos mais básicos, especialmente a questão dos biofármacos, né? Que são uma tecnologia que, em termos de país, em termos de soberania, eu acho que nós vivemos uma realidade, a realidade de hoje nos mostra isso, é uma questão de soberania nacional, desenvolvermos tecnologia e dominarmos essa tecnologia. Então, vocês estão de parabéns, é excelente. Eu obviamente queria... a Joelma está falando que deu para matar a saudade da levedura. O que a Joelma está fazendo atualmente? A Joelma está trabalhando com a parte em sílico, né? Está fazendo modelagem. Eu sei que um dos trabalhos da Joelma foi modelar, por exemplo, a superóxido de dismutase, por exemplo. Tá. Mas a Joelma pode me corrigir aqui depois. Eu queria... Então, estou abrindo para perguntas. Joelma, pode falar, por favor. Eu trabalho com desenho de fármaco também. A parte em sílico. A gente faz docking.
Faz toxicologia em sílico. Olha que interessante. E aí a gente... Só que a gente faz... Só que a gente usa os alvos, por exemplo, as proteínas que são alvo dos fármacos, a gente faz as estruturas, né? As estruturas com as mutações que já são descritas. E aí a gente consegue ver se aquela mutação que ocorre, né, em humanos, se ela afeta a interação com o fármaco. Então a gente pega... Então, por exemplo, assim, a gente tem um trabalho da rivastigmina. Então, tem lá a proteína que ela liga, o que a gente faz? Ela já está ligada, ela já foi cristalizada com o fármaco. Então, o que a gente faz é, computacionalmente, tirar esse fármaco, criar as mutações nessa proteína, que é o alvo da rivastigmina em humanos, criar as mutações que já estão descritas na literatura, nos bancos de dados, e depois ver se o fármaco liga de novo, ou se essa mutação causa alguma alteração, né, de carga, alguma coisa assim. A gente brinca bastante com a química. A gente sai do Instituto de Química, mas o Instituto de Química não sai da gente. Maravilha. Bom, a professora Carmen levantou a mão, então tem a palavra. Elba e Antonieta, parabéns pelo lindo trabalho desenvolvido e que mostra quantas etapas são necessárias para a produção de um fármaco. Então, tem trabalho aí de 20 anos, com 3 pedidos de patentes de diferentes mecanismos e processos que vocês desenvolveram, e que ainda tem toda a parte de teste, né, em animais e humanos e tudo mais, até chegar a nós, na bancada, né, na prateleira, na comercialização. Hoje eu estava escutando a CPI da Covid, então foi comentado que tudo de biotecnologia, né, o mundo deixou para Índia e China. E está todo mundo agora com sapato apertado, porque qualquer problema diplomático, ou qualquer outro problema que aconteça nesses dois, vai faltar vacina aqui. O nosso presidente já fez a gracinha, né, de ficar com a China ontem, então já reduziram a entrega das IFAs para o Butantan. Então, se conseguir evoluir a indústria farmacêutica com produtos nacionais, né, pesquisadores brasileiros, patentes brasileiras, é uma coisa fantástica, é um progresso extraordinário. Tem que produzir nisso, né, produzir insumos para a nossa própria utilização. Temos muito de vacinas aí, o parque de produção de vacinas da Fiocruz é enorme, temos a vacina da gripe aí que ela produz, então é um investimento que é essencial para o desenvolvimento do país, para a independência do país em termos de fármacos. E desse fármaco, que é para câncer, e tantos outros que devem ser desenvolvidos. A gente que não tem pessoal mais de área básica, nem eu, mais os outros pesquisadores do programa, que estão já voltados para a parte mais de biologia celular. Não, a gente não tem no programa, não teve no programa até agora, uma palestra que mostrasse a pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, de um fármaco. Então, foi muito essa abordagem hoje aqui, para vocês mostrarem para os nossos alunos que, quem sabe, um dia, com conhecimento de biologia molecular básica, vão passar para a produção de substâncias que possam ser utilizadas na medicina, né? Na veterinária, seja lá onde
seja necessário. Então, parabéns ao grupo, e com esse trabalho tão lindo, premiado, e que seja para dessas as criancinhas com leucemia possam estar usando o medicamento da professora Maria Antonieta, e da professora Ilva, de toda a equipe. Sucesso aí no trabalho. Botar mais. Quantos estudantes de doutorado foram formados e de mestrado nesse processo? Mais de 10. Mais de 10. Então, é muita gente. Aí a gente pensa assim, as vacinas foram feitas tão rápido nada. Essas vacinas estão sendo desenvolvidas há mais de década. As plataformas não saem do nada, né? Exatamente, não sai do nada. É um ganho de conhecimento ao longo do tempo enorme para poder, felizmente, desembocar em vacinas que deram certo, porque nem toda vacina dá certo. A maior parte das não dão certo. Não tem vacina da AIDS até hoje, não tem vacina da dengue, né? Então, já foram feitas muitas tentativas de produção de vacinas que não avançaram. Infelizmente, essas estão aí para nos ajudar e que a gente consiga comprá-las. Obrigada, Elba, obrigada, Antonieta, foi muito legal rever vocês. Nessa pandemia, eu vi a Elba sempre, há mais de um ano, pessoalmente, só vídeo. Obrigada, meninas. Obrigada, então, pessoal, foi um prazer. Tem mais vamos ver se tem mais perguntas. A minha pergunta, eu tenho uma pergunta, se ninguém mais tiver. A minha pergunta é um pouco generalista também. Como vocês que estão trabalhando nessa área há muitos anos e desenvolvendo um trabalho com tanta qualidade, como é que vocês veem o quadro de investimentos nessa área, né? Porque, como a Carmen colocou antes, o quadro de investimentos no Brasil ao longo do tempo, né? Porque é até compreensível que o valor à pesquisa não se dê, que a sociedade tenha dificuldades de dar valor à pesquisa básica, considerando o nível educacional e no planeta inteiro. Então, nós, cientistas, temos uma responsabilidade de justificar a pesquisa básica o tempo todo para a sociedade também. Mas, no caso de vocês fazem uma ciência com impacto, obviamente, evidente em desenvolvimento tecnológico e que tem um impacto na saúde pública brasileira, tem um impacto financeiro, porque dominar essas plataformas nos traz perspectivas de desenvolver outros tipos de tratamento. Enfim, eu queria que vocês fizessem assim, um panorama geral dentro da experiência de vocês, como está o cenário brasileiro nesses últimos anos e como deveríamos estar. Quer responder, Antonieta? Bom, eu falo alguma coisa e você complementa, né? Eu acho que a pesquisa tecnológica, embora ela tenha um apelo maior, eu acho que ela sofre do mesmo problema, né, de financiamento muito parecido em relação à pesquisa básica, né? Eu listei, né, diversos os financiamentos, mas se você for olhar em detalhe, a maior parte ali é bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, né? Esse projeto, nesses anos todos, ele poderia ter avançado muito mais, né, do que avançou se tivesse tido um apoio mesmo, né? Então, nós tivemos realmente... Oi? E até mais rápido, eventualmente. Né? Sim, muito mais rápido, porque ele foi descontinuado diversas vezes nesse período, por falta de verba, a bolsa terminou, não tem dinheiro para comprar reagente, o reagente não chega, fica esperando.
muita coisa nós tocamos graças à minha disposição, à disposição da professora Elba, do Fernando Torres, lá em Brasília. Não, a gente tem um dinheiro, não sei o quê, e a verba do laboratório da professora Elba, o grant dela foi usado para comprar muita coisa, às vezes até verba pessoal, né? Não tem, não, então eu compro com meu dinheiro. Então, esse projeto ele andou graças ao esforço das pessoas envolvidas. Teve, lógico, teve aporte financeiro, mas muito abaixo do que seria necessário, e isso se refletiu no tempo. No tempo, quer dizer, a qualidade dos resultados está aí, nós chegamos, né, em resultados muito interessantes, mas o tempo foi muito maior do que teria sido se tivesse tido um financiamento adequado desde o início. No momento, nós estamos com verba zero. Elba, quer falar alguma coisa? Eu acho que tu esqueceu aí de uma parte importante, Antonieta. A quantas reuniões tu foste no Ministério da Saúde em Brasília? O Ministério da Saúde... então, a asparaginase está na lista do Rename, vamos fazer esforço para a produção no Brasil. Aí chama todos os pesquisadores que trabalham com isso aqui no Brasil, em etapas mais preliminares. Vai todo mundo para Brasília, conversa, não sai nada. Porque, a partir deste momento, é com o Ministério da Saúde ou com a iniciativa privada. Nesse momento, a universidade fez tudo o que podia fazer. Os institutos de pesquisa já fizeram tudo que poderiam fazer. Agora, é empresa privada ou o Ministério da Saúde, principalmente, porque é um medicamento que está na lista do Rename, gente. É um medicamento essencial. Então, as etapas que se seguem não estão muito no âmbito da universidade. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa que é o seguinte, laboratórios são pessoas. Laboratório não é... É claro que tem que ter equipamento funcionando, né? Isso é caro. Mas nunca se impressionem com o tamanho da sala, com se a parede é assim, se tem alguém servindo cafezinho. Esqueçam. Esqueçam isso. Grupos de pesquisa são pessoas comprometidas. Foi isso que a vida me ensinou. Aqui no Brasil, principalmente. Né? E uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, nós temos aqui no Brasil um decreto que institui a política de biotecnologia no Brasil. Esse decreto é de quando, Antonieta? Lá do CGE? Não lembro. Eu gostaria de deixar essa informação nesse seminário, depois eu posso até mandar para cá, mas se de alguma forma vocês puderem inserir isso aí disponibilizar, porque foi lá no governo Lula, quando o Sérgio Rezende era ministro da Saúde, e que o CGE, que é o Centro de Estudos Estratégicos para o país, ele, então, ele contratou grupos de pesquisa para instituir uma política de biotecnologia aqui no Brasil em todas as áreas. Os biofármacos estão lá. Desenvolvimento de vacinas, bababá. Gente, isso aí foi o que? 2013? Eu não lembro. Pois bem, está lá. Até hoje está sendo regulamentado. Hein? Se foi governo Lula, foi bem antes disso. Olha, eu acho que foi o decreto 6041, de 8 de fevereiro de 2007. 2007. Então, se colocar isso no Google, vai aparecer o decreto. Eu me lembro... 2007, né, Antonieta? 2007. Está lá. Isso ainda está sendo regulamentado lá no nosso parlamento. Eu me lembro que, naquela época, havia um grupo de São Paulo que falava assim, precisamos desenvolver vacinas de RNA. E eu pensava, meu Deus, que raio de troço é esse? Não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Um dia desse eu fui ler o decreto de novo, não está citado vacina de RNA, mas eu me lembro que isso foi dito. Então, olha, as políticas de governo não sairão de um parlamento que não tem técnicos, que tem pessoas políticas. As universidades têm que se reunir agora
E eu não sei que tipo de coisa pode ser feito, isso depende muito da energia dos professores novos, e escrever uma carta, olha que existe esse decreto. Vamos botar isso aqui para funcionar, o arcabouço legal está pronto. Isso não é milagre. Então, tanto o Ministério da Saúde não levou esse projeto adiante, e olha, acorda às 5 horas da manhã, vai para o aeroporto, pega o avião, trabalha o dia todo, pega o avião de volta, chega tarde, cansa. Isso tudo custa, gente. Né? Tanto o Ministério quanto também instituições brasileiras envolvidas resolveram descontinuar esse projeto. Isso é uma coisa que a gente não consegue nem entender. Mas aconteceu. Agora, o projeto está aí, está belíssimo, a Luciana continua trabalhando. Esse projeto agora pode passar para uma outra instituição, ou fazer mais um grupo para ir para as empresas, não sei. O importante é que está feito, tem uma qualidade excelente, nunca a gente perde quando um trabalho está bem feito. Agora, precisa muito de gente com disposição de brigar. Justamente, a pergunta foi provocativa nesse sentido, né? Porque nós vemos uma falência em todos os setores, mas inclusive num setor em que a aplicabilidade é claríssima. Né? É claríssima. Absolutamente evidente, não tem outros adjetivos, né? E eu acho que, respondendo um pouco sua pergunta, ou comentando sua resposta, a respeito do que a gente pode fazer, né? Eu acho que uma das alternativas é que cientistas se disponham a fazer parte também a se colocar na política. Isso é uma das questões. Alguns estão tentando, né? E efetivamente a gente precisa de representatividade. Um belo exemplo sucinto, um pouco antes de assistir de estar coordenando essa palestra aqui, eu estava assistindo a CPI. Sim, todos nós. Todos nós estamos acompanhando, e o debate hoje com o nosso ministro foi algo sofrível do ponto de vista técnico, independentemente da posição política da pessoa. As perguntas eram, em geral, mal formuladas, muito mal embasadas, um assessoramento muito pobre. E eu acho, não sei como vocês veem, mas algumas críticas que foram feitas recentemente à Anvisa em relação à questão da Sputnik me parecem, no mínimo, super injustas, né? Para começar. Enfim, então eu acho que a gente passa por uma desqualificação, um desconhecimento tão grosseiro, e às vezes se levantam tanto a bandeira pró-ciência, mas não se busca o correto, o mínimo assessoramento, né? A Cléo está comentando aqui, lamento muito ver pares dentro... Não, eu até queria falar, porque eu bati rápido. Pode falar. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Parabenizar pela palestra. Eu tive que sair um pouquinho e voltei logo em seguida, que eu tinha uma rápida reunião, mas só para dizer que, infelizmente, dentro da nossa própria casa, a gente enfrenta resistência de pares que não acham que a universidade tem que fazer. Eu já vi gestores dentro da Unirio dizendo que ele dá muito mais valor à graduação, isso é uma escola, do que a formação na pós-graduação. Isso é um retrocesso anterior a Hipócrates. Então, assim, a universidade é um ambiente de formar conhecimento e não ficar lendo livrinhos, entendeu? E reproduzir o que outros pesquisadores dizem. Então, eu já tive vários colegas pares dentro da própria universidade que se sentem chateados quando a gente pergunta por que eles não fazem algo mais além de dar aquelas míseras aulas. E eles se sentem extremamente magoados porque eles não querem fazer pesquisa e nunca quiseram, e que apoiaram esse governo que está aí. E agora, obviamente, agora o que eles falam é o seguinte, agora que eu já entendi o recado deles, quando viu que a coisa ficou
É sempre assim. Realmente nenhum político presta. É a saída que eles têm. Então, dentro da nossa própria instituição, a gente não tem colegas que apoiam a luta para pesquisa. Eu só gostaria de complementar, realmente isso aí é pertinente, eu só gostaria de dizer o seguinte, em relação a como é que a gente sai dessa situação extremamente delicada, né? Eu acho que, primeiro, já existe a legislação, ela está lá. Antonieta, repete, por favor, o número desse decreto. Peraí. O ano é 2007, que eu lembro. 2007... 14 anos, praticamente. Política do desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. 6041. Decreto, é só botar no Google, está tudo lá. Primeiro, nós temos esse arcabouço legal. Segundo, nós temos a Academia Brasileira de Ciências, que tem tido um papel político fundamental. Então, já existem 2 veículos, né? 2 sistemas aí, porque a biotecnologia... Olha, gente, o Brasil tem 2 grandes vocações, biotecnologia e turismo. Nenhuma delas é muito poluente. Então, é isso. É verdade. Só me permita dizer mais uma coisa. Essa pandemia está ensinando a todos nós, quer dizer, a gente não, mas a toda a população, a importância, né, da autonomia na tecnologia. Então, está aí. Estamos sofrendo aquilo que não investimos. Quase uma questão de sobrevivência, né? Talvez eu só discordaria, Cléo, que eu acho que não está ensinando a todos nós. Está ensinando, ou pelo menos está mostrando para alguma parcela de pessoas influentes que são importantes, mas infelizmente a população como um todo continua alheia a muitas das coisas, ou pelo menos eu sinto, infelizmente. E assim, a situação... Talvez eu esteja num momento, nesses dias, um pouco mais pessimista, ao ver tanto descrédito com relação às universidades, né? Enfim, eu estava super ativo na questão do Zika, né? E o Brasil foi protagonista, né, com a questão do Zika. Nós tínhamos todas as condições de termos... Nós temos publicado bons trabalhos, mas poderíamos estar muito melhor em termos de conhecimento, de publicações com relação à Covid, e até temos boas iniciativas com todas as dificuldades. Temos muitos grupos na Unicamp, o FRJ, Fiocruz, enfim, mas a gente não conseguiu reverter isso para dentro, né? É um pouco triste, a gente, enfim, me parece uma fala um pouco pessimista, mas a gente vai continuar lutando e vai tentar mudar esse cenário daqui para frente, né? De tentar mudar isso. Pena que a cobrança é alta, né? Vidas, nós estamos perdendo muitas vidas preciosas, né? Sim, exatamente. Eu só queria encerrar, talvez, a minha participação, mais uma vez agradecendo, né, a oportunidade, o convite. Esse é um programa que eu respeito, que eu admiro, inúmeros colegas e ex-colegas, e gostaria um grande beijo na minha particular amiga Carmen Lúcia, e gostaria de dizer que a Maria Antonieta é uma pesquisadora impecável. Em realidade, a pessoa que tocou esse projeto esses anos todos foi ela. É claro que a gente discute, conversa, escreve paper, não sei o quê, mas precisava de uma pessoa dedicada ao projeto, e essa pessoa é a Maria Antonieta. E, enfim, eu gostaria de deixar isso público, porque se ela não coloca o meu e-mail em primeiro lugar, ela é teimosa, ela colocou. Não, é o e-mail dela que tem que ir em primeiro lugar, porque é a pessoa de referência nessa área em termos de asparaginase. Pablo, eu agradeço muito, agradeço aí também a participação de todos os alunos. A bola agora está com os alunos, está com os futuros pesquisadores. Agora, a gente tem que aprender a reclamar menos e fazer mais, pessoal. Sabe por quê? Porque está na hora de fazer. A gente tem que canalizar. Eu já reclamei muito da minha vida, muito nesses meus 40 anos de universidade. Mas, às vezes, puxa vida, às vezes a gente tem que colocar a energia de uma forma produtiva, também não sei como, que as barreiras são muitas, né?
Mas é isso, pessoal. Agradeço muito, um grande beijo. Joelma, muito bom ouvir a tua voz, minha querida. Só um minuto, professora. A aluna Laurisa queria fazer um comentário. Por favor, Laurisa. Oi, Laurisa. Olá, boa tarde a todos. Eu só queria comentar que o trabalho de vocês, das senhoras, é muito lindo, é muito amoroso, porque quando eu vi dessa semana, eu fiquei cheia de dúvidas, e a cada vez que vocês foram apresentando, foram emocionadas, tipo, será que elas usaram o Fossom, mas já que elas fizeram todo o trabalho de uma forma que todo o processamento fosse mais biocompatível? Surgiu essa pergunta de como é que foi feito esse plasmídio, sabe? O trabalho todo de engenharia genética que vocês conseguiram tocar e efetivar, mostrou que vocês pensaram o tempo todo em ser um produto, né, final muito biocompatível. Então, eu achei muito legal e deu um respiro para a gente que está chegando agora na pesquisa, principalmente porque eu estava muito desanimada por causa de ficar em casa, né? Então, ver um trabalho de 20 anos trazendo esse resultado muito bom até para o nosso país, de grande ajuda. Então, parabéns a vocês dois por isso. E espero conseguir acompanhar, né, que vocês retornem também para futuras palestras. É isso. Muito obrigada, Laurisa. Lindo turbante, Laurisa. Obrigada. Bonito mesmo. Bonito. Muito obrigado, Laurisa, pelo comentário. O áudio estava um pouquinho abafado, mas a gente conseguiu compreender. Deu para entender o geral, sim. Em nome do programa, queria agradecer a presença das professoras. Já estamos avançados na hora. Já vou abrir para a Carmen para ela fazer o encerramento. Enfim, Carmen, pode falar. Carmen, você acha que muda? Está mudando. Eu só queria dizer que a Laurisa recém defendeu a sua dissertação de mestrado aqui no programa, e aceita para o programa de doutorado, lá na Escola de Nutrição. Estou certa, Laurisa? Estou no programa de pós-biologia, também da Unirio. Como é que é? O programa de pós-graduação dela é outro. Tá. Mas é doutorado, então é uma jovem... Está no PPG Bio. PPG Bio? Isso. Tá. Ok. Parabéns, Laurisa. Beto, muito obrigada. Vocês foram ótimos. Pablo, retorno para você. É isso. E, com certeza, esse vídeo que vai para o YouTube agora vai se tornar referência na área de biotecnologia farmacêutica. Toda vez que a gente tiver um exemplo dentro da nossa pós, eu já vou pedir, olha, assista esse vídeo, porque da introdução a ter um projeto de pesquisa ali, está tudo muito bonito, muito bem exemplificado, é um excelente exemplo. Então, só tenho a agradecer, obrigado, abrilhantou os nossos seminários, então declaro, então, nesse momento, encerrado os nossos... Eu vou parar de gravar. Deixa eu só... Tá, pode falar. Então, eu gostaria de agradecer novamente, né, a Carmen, que entrou em contato com a gente, toda a coordenação da comissão organizadora, e dizer que esse trabalho foi possível. A nossa parceria, quer dizer, eu e a Elba, que estivemos mais à frente, acompanhando todas as etapas do projeto, a nossa parceria funcionou, não é mesmo, Elba? Porque realmente funcionou, e uma sem a outra eu acho que não teria tocado dessa forma, né? E, lógico, que os colaboradores todos em cada etapa, né, cada um com a sua expertise, enfim, isso tudo junto conseguiu que a gente chegasse em resultados tão interessantes. E ficar à disposição, né? Então, tem o nosso e-mail, então, se alguém quiser cópias de trabalho, fazer alguma pergunta, interessado em estudar alguma coisa, algum aluno que queira estudar, né? Alguma particularidade desse trabalho, estamos à disposição, não é, Elba? Olha, pessoal, tem uma coisa que eu aprendi nesse projeto e em outros. A generosidade remove montanhas. Sim, sim. Generosidade. Do professor Fernando, do professor Ney, do professor Pera. Generosidade. Parece que quando você tem uma causa importante, os corações se abrem. Das portuguesas, né? Das nossas colegas da Faculdade de Farmácia de Lisboa, elas são fantásticas. Elas fazem qualquer coisa. É muito bom. Apoio.
Maravilha de depoimento. Olha, é bom que injeta um pouco de ânimo nesses dias. Uma fase tão difícil, né? Mas que maravilha. Gente, só agradecer. Muito obrigado. Então, estou encerrando então aqui a gravação. Ok. E dando Até tchau. logo. Beijinho. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.